Olá pessoal, alô família Portal, venho bater um papo rápido e muito legal sobre um dos efeitos mais importantes dos recursos, que é o efeito suspensivo recursal no âmbito do processo civil brasileiro. Então eu venho nesse vídeo bater um papo com vocês sobre direito processual civil, sistema recursal, recursos e aquele tema que é sempre alvo de perguntas nas questões de prova que envolvem os recursos, o efeito suspensivo recursal. Ok? Bom, vocês sabem o que é efeito suspensivo recursal? Nada mais do que aquele efeito que o recurso tem de suspender os efeitos da decisão em face da qual ele está sendo interposto até que ele tenha o seu mérito apreciado, até o julgamento final dele. Repetindo, quando o recurso é interposto, ele é interposto em face de uma decisão, que, se não for bloqueada, vai produzir seus efeitos. O recorrente usa o recurso para atacar a decisão contra a qual ele está inconformado e querendo se insurgir para tentar modificá-la, anulá-la ou reformá-la. Falar do efeito suspensivo recursal é falar do poder que alguns recursos têm ou podem ter de travar os efeitos da decisão, não permitindo que essa decisão produza os seus efeitos até o julgamento de mérito do recurso. Ah, prof, então quer dizer que se eu recorrer e o meu recurso tiver efeito suspensivo, o que se quer dizer é que a decisão contra a qual eu estou recorrendo, em face da qual eu estou recorrendo, não produzirá efeitos até o meu recurso ser julgado? Exatamente. Bloquear a eficácia da decisão, impedir que a decisão possa ser executada, até analisar o mérito que o recorrente alega, até julgar o mérito recursal, é falar do efeito suspensivo recursal. Perceba que o recurso ter efeito suspensivo não é suspender o próprio recurso, é suspender a decisão em face da qual se está recorrendo. O efeito suspensivo atribuído ao recurso ataca a decisão, suspende a decisão. Tá certo? Então não é que o seu recurso fica suspenso, é que a decisão recorrida fica com a sua eficácia suspensa até o recurso ser apreciado. A gente vai analisar se os recursos têm ou não têm efeito suspensivo, ok? Isso é efeito suspensivo recursal, o poder que o recurso tem de impedir que a decisão atacada comece a produzir os seus efeitos até que ele seja julgado. É travar, obstar, para dizer: dona decisão, estou te questionando, fica quietinha, não produz efeitos contra mim não me sacaneia não, fica quietinha aí para o meu recurso ser apreciado. Quando o meu recurso for julgado, se eu perder no recurso, aí tu profere os teus efeitos. Bom, isso é efeito suspensivo recursal, de uma linguagem bem simples aqui, objetiva, para te ajudar a acertar as questões de prova. Tá? Vem a pergunta para você. Você acha que o recorrente tem interesse no efeito suspensivo recursal? Claro, se ele está recorrendo da decisão, ele não quer se submeter a ela. Como é que você acha que o recorrente vai se sentir se, ao recorrer de uma decisão da qual ele está puto, indignado, inconformado, ele tiver que cumprir a decisão até o recurso ser julgado? Às vezes pode levar semanas, meses, até anos para o recurso ser julgado. Tem recursos excepcionais para o STJ, o STF, que às vezes levam mais de um ano para serem julgados. E aí? O cara fica cumprindo a decisão que ele entende que está errada, que eventualmente pode estar errada, e que num recurso provido por unanimidade fique provado que está errado, que foi uma decisão ruim do juiz, de quem decidiu. Então o cara recorre de um acórdão do TJ, com o RESP para o STJ, o REP para o STF, e vai ter que ficar cumprindo essa decisão até o STF e o STJ julgarem o recurso dele, para eventualmente no recurso por unanimidade derem provimento, percebendo que houve um erro visível aqui na decisão. O cara vai ter que cumprir uma sentença de um juiz contra ele, que é flagrantemente equivocada, até a apelação ser julgada pelo tribunal. Vocês entenderam? Então é óbvio que o recorrente quer o efeito suspensivo para bloquear os efeitos da decisão e dizer: amigo, enquanto o meu recurso não for julgado, eu não posso me submeter aos efeitos dessa decisão. Eu estou questionando ela. Contraditório, recursal para a defesa, devido ao processo legal. Então o recorrente, ele sempre tem essa pretensão ao efeito suspensivo recursal, para ficar tranquilo dizendo: enquanto o meu recurso não for julgado, eu não tenho que cumprir essa decisão. Imagine uma ação ajuizada contra você, uma ação de cobrança que você foi condenado a pagar, uma ação de restituição de coisas, você está sendo obrigado a devolver uma coisa que você não tem que devolver. Imagine uma ação de obrigação de não fazer, que lhe impõe uma abstenção e você parar de fazer algo que você precisa fazer e está sendo obrigado a não fazer. E aí no recurso, eventualmente, você vai obter êxito, o recurso vai ser provido e vai ficar claro que você, não tinha que submeter essa tutela específica de não fazer. Então imagine você ter que cumprir a decisão judicial sem que o seu recurso seja julgado. Já lhe antecipo que essa é a regra, tá? A regra é que os recursos não têm efeito suspensivo automático. A simples interposição do recurso em regra, vou dar as exceções, em regra não tem efeito suspensivo automático. Ok? Bom, vamos lá, vamos devagarzinho. E o recorrido? Agora vamos inverter a perspectiva. O que é que você acha? O recorrido quer que o recurso do recorrente tenha efeito suspensivo para suspender a decisão que favorece ele? Pô, claro que não, cara. Quando a gente olha para o recorrente, não fica com pena do recorrente, não, que a gente faz um discurso, às vezes, dando aula, que você fica quase que abraçando o recorrente, achando que o recorrente é o maior super-herói da humanidade. Existe alguém que venceu a demanda.
que é o recorrido. O recorrido é aquele que é o beneficiário da decisão que o favoreceu. Imagina que você ajuizou uma ação e o juiz sentenciou a seu favor. Você processou alguém e a ação foi julgada procedente, tem uma sentença favorável ao autor. Pô, o réu inconformado pela procedência da ação ajuizada pelo autor recorre. O autor, que é o recorrido, ele tem uma decisão favorável a ele. Aí você vai chegar para esse autor e vai dizer, cara, agora, olha agora com pena do autor agora. Coitado do autor, o autor precisou processar uma pessoa, contratar um advogado e ir para o judiciário, não conseguiu resolver o problema da vida dele lá fora do judiciário, às vezes tentou a composição extrajudicial, não obteve, está passando por um sofrimento desgraçado, o autor ajuizou a ação e ganhou. Aí o réu não aceita, se inconforma com a decisão, recorre ao direito que ele tem. Pô, o autor não vai poder usufruir dos efeitos da decisão? Imagina que eu estou ajuizando uma ação para obrigar uma pessoa a deixar de me perturbar, a deixar de ter uma conduta que viola um direito meu, e aí a sentença é favorável. Eu quero que a partir de agora a pessoa pare. Se no recurso for provido o pleito recursal dela, tudo bem que ela volte, mas até que o recurso seja provido, tem uma decisão favorável a mim. Imagine que eu ajuizo uma ação de restituição de coisa que é minha, que está indevidamente com alguém, a pessoa vai dizer, não, só depois da minha apelação, depois eu faço um outro recurso, no final do processo, daqui a 7, 8 anos, eu te devolvo. Não, já tem uma decisão favorável a mim. Entenda, o recorrido é aquele que venceu, está no status de vitória, de êxito nesse momento. O recorrido é aquele que a decisão favorece. Pô, o cara está vencedor no processo, então eu tenho que beneficiar quem nesse momento é vencedor, quem é derrotado. Eu dou o direito ao derrotado de, recorrendo, tentar reverter a situação, mas eu não posso ignorar que tem um vencedor, desprezar o vencedor. Então, o recorrido, que é aquele que é favorecido pela decisão, né, é claro que ele não quer que o ordenamento jurídico dê efeito suspensivo ao recurso, que efeito suspensivo vai bloquear a decisão que é favorável a ele. Ele quer usufruir da decisão. Imagina eu ajuizar uma ação para conseguir a obrigação de fazer, que matriculem meu filho numa escola, que me concedam ali, né, um tratamento médico dentro do hospital, uma obrigação de dar, de me dar um medicamento, e eu ganho, aí há um recurso interposto pela outra parte, e eu tenho que esperar o julgamento do recurso para poder ter a internação hospitalar, para poder ter o medicamento, para poder ter o acesso à escola e as aulas já fluindo. Vocês entenderam? Então é claro que quem ajuizou a ação e ganhou na procedência da ação, ou quem foi indevidamente processado, quem foi processado e está na razão e ganhou na improcedência da ação, quer que a decisão produza efeitos, independente da outra parte recorrer. O beneficiário da decisão, aquele a quem a decisão favorece, que não é quem vai recorrer, você não vai recorrer da decisão favorável a você, aquele a quem a decisão favorece é quem está numa situação de vencedor, é o vencedor, é quem está no êxito no momento. Eu tenho que prestigiar essa pessoa. Então, o ordenamento jurídico, ponderando valores, entendendo que há argumentos para os dois lados, né, para o recorrente e para o recorrido, o recorrente não querer ter que cumprir uma decisão contra ele, sem que o recurso dele seja julgado, sem ser ouvido no recurso, e o recorrido que vai dizer, cara, eu já ganhei, eu estou ganhando até agora, a decisão é importante para mim. O juiz disse que eu estou certo. Então, o recorrente quer efeito suspensivo, o recorrido não quer efeito suspensivo. Entre prestigiar os bons argumentos do derrotado e os bons argumentos do vencedor, a lei prestigia como regra o vencedor. E a lei diz os efeitos, os recursos não têm efeito suspensivo automático, essa é a regra, ok? A regra é que os recursos não têm efeito suspensivo automático. A regra é que o simples fato de você interpor um recurso em face de certa decisão judicial, a regra é que o recurso não impede a eficácia da decisão judicial, ok? Mas existem duas exceções para essa regra. Primeira exceção, se a lei quiser dar o efeito suspensivo, aí o efeito suspensivo automático dado pela lei é o chamado efeito suspensivo automático up legis, que é o que em regra acontece na apelação, né? Então, eu posso ter o recurso sendo interposto e já gozando do efeito suspensivo automático, quando a lei concede, e se a lei não conceder, o que é que o CPC faz? Ele diz ao recorrente, olha, você sabe que o seu caso não é um daqueles que a lei dá efeito suspensivo automático. Tu sabe? Por exemplo, vai fazer um agravo de instrumento em face de uma interlocutória agravável. Não tem efeito suspensivo automático dado pela lei. Vai fazer um recurso especial em face de um acordo do TJ, do TRF contra você. Não tem efeito suspensivo automático. Quando a lei quer, a lei dá o efeito suspensivo automático, como faz na apelação, salvo algumas exceções, salvo 6 exceções, a gente vai ver aqui, na apelação a lei dá o efeito suspensivo automático. Mas não é regra a lei dar o efeito suspensivo automático. Para a imensa maioria das situações, a lei não dá o efeito suspensivo automático. Ao contrário, o que é que a lei faz? A lei diz ao recorrente, convença o juiz que, nesse caso, merece ser quebrada a regra. Convença o juiz recorrente, converse com o juiz, converse com o desembargador relator do tribunal, com o ministro relator, converse com o judiciário, que a regra de proteger o recorrido, o vencedor, que até agora está vencendo no processo, a decisão é favorável a ela vai lhe trazer um prejuízo muito grave, que é difícil, é certo para você reparar, e que você tem argumentos bons para mostrar que o seu recurso pode ser provido. Então,
tente convencer o juiz, o tribunal, a atribuir o efeito suspensivo incidentalmente ali, no seu caso. Porque você está num caso em que a regra você está na regra, o recurso não tem efeito suspensivo automático. Se a lei quisesse dar efeito suspensivo, daria, não deu no seu caso. A lei dá o efeito suspensivo automático em raríssimos casos. Então, para os casos que a lei não dá o efeito suspensivo automático, ela permite que o tribunal, que o juiz concedam a requerimento do recorrente. Caberá ao recorrente convencer o tribunal que o recurso dele tem boa fundamentação, que existe fundamento jurídico, fumus boniuris recursal, ok? Que existem argumentos relevantes e que, caso a decisão comece a produzir efeitos contra ele, cara, se vocês deixarem essa decisão sofrer uma execução provisória contra mim e o meu recurso for provido, eu não tenho como reverter, fica irreversível a situação. Eu vou ter um prejuízo grave, para mim é difícil, é de incerta reparação. Então ele tem que provar, ele recorrente tem que convencer o juiz, tem que convencer o tribunal que não suspender os efeitos da decisão, deixar a decisão produzir efeitos enquanto o recurso não é julgado, pode causar uma lesão grave de difícil ou incerta reparação, de impossível reparação para ele, e que ele traz argumentos razoáveis. É tipo dizer, olha, o senhor sentenciou contra mim, eu respeito seu entendimento, mas perceba que há uma controvérsia. O senhor teve que decidir, o senhor mesmo disse que foi difícil decidir a questão. Então perceba que quando eu estou recorrendo, eu também tenho argumentos bons. Pode ser que o tribunal discorde do senhor e concorde comigo, isso é normal na militância processual, na militância advocatícia. Então perceba que existe fumus boniuris. A minha argumentação é boa, tanto que o senhor ficou em dificuldade para decidir, para sentenciar. O senhor sentenciou a favor da outra parte, do meu adverso, contra mim, sentenciou contra mim, eu estou apelando, eu estou recorrendo, mas o senhor sabe que a minha tese é boa, tanto é boa que o senhor ficou na dificuldade de decidir. Então, perceba que é ônus do recorrente convencer o judiciário que a eficácia da decisão recorrida, deixar que a decisão produza efeitos contra ele recorrente, até que o recurso dele seja julgado no mérito, pode causar um dano grave para ele, que é difícil, quizá seja impossível reparar esse dano, e que ele tem argumentos plausíveis. Nenhum tribunal, nenhum juiz vai dar um efeito suspensivo a um recurso. Porra, se os argumentos apresentados no recurso forem pífios, bizarros, mas, cara, não tem nenhuma condição de derrubar a decisão. Por que eu vou suspender uma decisão que não tem argumento plausível para derrubá-la? Agora, se você trouxe argumentos consistentes no seu recurso, tem um fumus boniuris, tem uma argumentação com fundamentos jurídicos relevantes, é possível acolher o recurso e deixar a decisão ter execução provisória, produzir efeitos. Vai te causar uma lesão grave, difícil ou impossível a reparação, tudo bem, eu vou atribuir efeito suspensivo. Então, perceba que existe uma regra que diz que, apresentado o recurso, não se suspende a decisão, a regra é que os recursos não têm efeito suspensivo, a regra é que os recursos não têm o efeito suspensivo, então a regra é que o recurso, por simplesmente interposto, não impede a eficácia da decisão. Agora, essa regra pode ser afastada quando a própria lei o quer, então os recursos não têm efeito suspensivo, salvo disposição legal em contrário, ou salvo decisão judicial, caso a caso, atribuindo a requerimento do recorrente o efeito suspensivo, e para que se atribua ali incidentalmente no processo, por decisão judicial, efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a eficácia da decisão, impedindo a execução provisória da decisão, o recorrente tem que mostrar, tá, o risco de uma lesão, de um dano grave, difícil, de impossível reparação, tá, e a probabilidade do provimento recursal. Fumus boniuris e periculo in mora. Ok? Ok. Então, o que é que você está aprendendo? Cai na tua prova. Em regra, os recursos têm efeito suspensivo? Não. A decisão, enquanto o recurso não for julgado, produz seus efeitos. Essa é a regra? Essa é a regra do sistema recursal brasileiro. Essa regra pode ser afastada? Pode. Up legis e up judice. Up, OPE, expressão up. OPE, escreve OPE. Up legis vem da lei. Up judice vem de decisão judicial. Então eu posso ter o efeito suspensivo atribuído pela lei, que é o que a gente vai ver que acontece com o recurso de apelação, em regra na apelação, tá? Ou up judice, que é para qualquer outro recurso. Para todos os recursos que você vai interpor e não tem efeito suspensivo recursal, você pode pedir o efeito suspensivo recursal. Ok? A decisão pode ser suspensa por decisão judicial, acolhendo o pedido de atribuição do efeito suspensivo. É o parágrafo único lá do artigo 995 do CPC. Tudo bem? Agora preste atenção. Você então entendeu a regra, não tem efeito suspensivo recursal. Pode ser atribuído por lei ou por decisão judicial. Atenção agora para eu encerrar. Na apelação é o contrário. Essa regra vale para todos os recursos, menos para apelação. Atenção. Na apelação é o contrário. Por quê? Porque na apelação, quando eu olho só para a apelação, a lei atribui efeito suspensivo. Então o CPC diz, na apelação, a apelação já tem o efeito suspensivo automático dado por lei.
Então, quando eu penso no agravo, não tem efeito suspensivo automático. Eu tenho que pedir na petição de agravo, do requerimento de atribuição do efeito suspensivo à interlocutória até que se julgue o mérito recursal do agravo. Quando eu vou fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, um agravo interno, não tem efeito suspensivo automático. Eu tenho que pedir. Na apelação, eu não preciso pedir para atribuir, só para reconhecer, porque a lei já dá. Só que a lei que dá o efeito suspensivo automático na apelação não garante em 6 casos. Então, tem 6 casos que a apelação não tem o efeito suspensivo automático. Aí ela fica na regra geral dos outros recursos. É quando, para fins de analisarmos efeito suspensivo, a apelação é equiparada aos outros recursos, em 6 casos. Tirando esses 6 casos, que são os incisos 1 a 6 do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, tirando esses 6 casos que a apelação não tem efeito suspensivo automático, aí você tem que pedir o efeito suspensivo na apelação, né, e pode pedir, está lá no 1012, parágrafo 4º, você pode pedir o efeito suspensivo, né, a apelação para suspender a sentença nos 6 casos que a lei não dá o efeito suspensivo. Então, tirando esses 6 casos, que são os incisos 1 a 6 do parágrafo 1º do 1012, tirando esses 6 casos em que a apelação não tem o efeito suspensivo automático, ele tem que ser requerido pelo apelante na petição recursal de apelação. Tirando esses 6 casos, a apelação tem efeito suspensivo automático. Caput do artigo 1012 do CPC, galera, a apelação terá efeito suspensivo. Só que aí vem o parágrafo 1º e vai dizer menos nos seguintes casos, né? O parágrafo 1º que vai dizer que, além de outras hipóteses previstas na lei, além de outras situações que a lei queira retirar o efeito suspensivo da apelação, né, a sentença começa a produzir imediatamente os seus efeitos, logo a apelação não tem efeito suspensivo. 1012, parágrafo 1º, a apelação não terá efeito suspensivo, a sentença produz efeitos imediatos, cabe a execução provisória da sentença, tá? Mesmo o apelante tendo apelado, o recurso não foi julgado ainda, cabe a execução provisória da sentença, tá? Em 6 casos. Anote aí. Primeiro, quando for uma sentença que homologa a divisão ou demarca terras, né? Nas ações divisórias e demarcatórias. Então, nas ações divisórias e demarcatórias, a sentença homologou, tá? Ou dividiu, né? Fez a homologação da divisão ou a demarcação das terras. Então, sentença que homologa a divisão e que faz demarcação de terra, nas chamadas ações divisórias e demarcatórias, a apelação não tem efeito suspensivo. O apelante vai ter que requerer e aí o tribunal vai ter que escolher se dá ou não dá. Tá? Segundo caso, a sentença que condena pagamento de alimentos, ação alimentícia, pedindo pensão alimentícia, ação de natureza alimentar. Foi condenado o demandado a ser alimentante em favor do alimentando, ok? Então, a decisão que condena a pagar alimentos se pode apelar, lógico, mas não suspende o dever de pagar os alimentos. Não quer dizer que não possa ser suspensa se o juiz ou o tribunal quiser atribuir o efeito suspensivo, ok? Pode ser atribuído o efeito suspensivo, ok? Ok. Então, segundo caso de 6, que não tem efeito suspensivo automático, tem que requerer na apelação, condena a pagar alimentos. Terceiro, a sentença que extingue sem resolução de mérito o processo, extinguiu sem resolução de mérito o processo, ou que julga improcedentes os embargos do executado. Então, quando você tem embargos à execução, o executado ajuiza embargos, se eu tiver uma sentença extinguindo os embargos sem resolução do mérito, ou julgando os embargos improcedentes, o embargante, que faz os embargos como executado, está sendo executado, ajuiza a ação de embargos. Execução contra ele, fundada em título extrajudicial, ele ajuiza a ação de embargos. Se os embargos forem julgados improcedentes, ele pode apelar, mas não tem efeito suspensivo automático. E se for extinto sem resolução de mérito, pode apelar, mas não tem efeito suspensivo automático, ok? Então, é improcedência mais extinção sem resolução de mérito em embargos do executado. Quarto caso, a decisão que julga procedente um pedido de instituição de arbitragem, mandou ir para arbitragem. Quer apelar? Quer, não tem efeito suspensivo. A decisão que julga procedente um pedido de que se institua arbitragem, convenção de arbitragem, ok? Quinto caso, uma decisão que concede ou que confirma confirma, concede ou revoga tutela provisória. Tá? Se a decisão confirma uma tutela provisória que fora concedida, revoga uma tutela provisória que fora concedida, ou concede a tutela provisória ali para prevalecer até o cumprimento da sentença, a decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, uma sentença que está confirmando a provisória dada no interlocutório lá atrás, a sentença que não está mantendo, está revogando a tutela provisória dada em interlocutório lá atrás, ou a decisão que está concedendo agora uma tutela provisória, se pode apelar dessa sentença que concede tutela provisória. Se pode apelar dessa sentença que mantém, confirmando a já dada lá atrás, ou revoga a que fora dada lá atrás. Mas não vai ter efeito suspensivo. Você não pode suspender essa decisão que está atuando no campo de tutela provisória. Então, a apelação não tem efeito suspensivo automático, tá? Da decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória. E o sexto e último caso, que é o inciso 6 do 1012, parágrafo 1º, é a decisão que decreta a interdição de uma pessoa.
Tá? Então, se ajuizada uma ação com pedido de interdição de certo ser humano e esse ser humano é interditado, a sentença interditanda, né, ela pode ser alvo de apelação para tentar reverter a medida de interdição decretada, mas não se suspende a interdição automaticamente. O interdito ficará interditado até o julgamento do mérito recursal. Então, não é automático o efeito suspensivo. Agora, pode se atribuir efeito suspensivo? Pode, porque todas as vezes que não tem efeito suspensivo automático dado por lei, pode ser dado pelo tribunal a requerimento do recorrente. Professor, então você está me dizendo que a regra para apelação é que a apelação tem efeito suspensivo. Suspende a decisão apelada, suspende a sentença. Isso. Mas em 6 casos a apelação não tem efeito suspensivo. Isso, os 6 incisos do parágrafo 1º de 2012 não tem efeito suspensivo. São esses 6 casos que a gente viu. Homologação, né, de divisão ou demarcação de terras. Tá? Condenação, homologação, a sentença que homologa a divisão ou que demarca a terra. Homologa a divisão ou demarca a terra. Né? Ação divisória ou demarcatória. Para dividir ou para demarcar. Tá? Então, as ações divisórias e demarcatórias, a sentença que homologa o pedido de divisão e demarca, acolhe o pedido e demarca a terra, não tem efeito suspensivo automático na apelação. Pode ser pedido pelo apelante e concedido a pejúdice pelo tribunal. Condena a pagar alimentos. Extingue ou julga improcedente. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente embargos do executado, embargos de execução. Acolhe, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, decreta interdição. Essas 6 sentenças, o apelante não tem efeito suspensivo automático, ok? 1012, parágrafo 1º, incisos 1 a 6 do CPC. Ele pode pedir o efeito suspensivo incidental? Pode, pelo 1012, parágrafo 4º do CPC. Beleza? É isso, galera. Acho que deu para fazer em 21 minutos aqui, 22, uma explicação do que é o efeito suspensivo recursal, explicar que nos recursos como um todo a regra é não ter efeito suspensivo recursal, podendo ser requerido, e que na apelação a regra é ter o efeito suspensivo recursal, mas quando for afastado da regra pode ser requerido. E você viu em quais são os 6 casos que a apelação não tem efeito suspensivo automático. Até a próxima, espero que tenham gostado. Foi bem legal. Valeu, família Portal.